Olá, sexto ano, tudo bem? Bom, vamos continuar a nossa aula sobre os persas. No primeiro vídeo nós vimos origem, localização e algumas características, principalmente da sociedade persa. E agora vamos para a parte final ali, que fala sobre essa tela aqui, esse slide, sobre as satrápias. Como eu disse na aula anterior, as satrápias eram as províncias do Império Persa criado pelo rei Dário, certo? Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui, todos esses nomes aqui são as satrápias, certo? Ó, para administrar melhor o Império Persa, Dário resolveu dividi-lo em províncias chamadas de satrápias, que eram administradas pelos sátrapas, os governadores, tá? Esses governadores, lógico, nomeados pelo Dário. Esses sátrapas, lógico, tinham que obedecer ao rei Dário, tá bom? Olha o tamanho do Império Persa aqui, certo? Ó, aqui você tem aqui, ó, a Pérsia está aqui, ó. Eles dominaram tudo isso aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Ok, vamos lá? Continuando. Os sátrapas possuíam imenso poder e governavam seus territórios com relativa autonomia. Relativa, não total autonomia. Mas deviam recolher tributos para o rei, pagar impostos para o rei, além de comandar as tropas e aplicar as leis reais. Ou seja, os sátrapas eles comandavam as tropas da sua província e aplicavam as leis, né, ditadas pelo rei Dário, ok? Por meio de medidas normativas, editos e leis, a administração imperial mantinha o controle sobre as esferas da atividade civil, religiosa e militar, deixando os demais assuntos aos cuidados dos sátrapas, certo? Então, tinha coisas que eram exclusivas, ordens do rei, e outras, aí os sátrapas tinham liberdade para eles atuarem, ok? Bom, comércio e comunicações. A formação do império colaborou para a expansão do comércio como atividade importante, porque olha só, o império desse tamanho então facilitou a circulação de mercadorias entre esses povos conquistados, certo? Então o comércio se torna a principal atividade, porque todo esse império está sob o domínio de um único rei, então o comércio fica mais fácil entre essas regiões, certo? Pelo território persa passavam rotas de caravanas comerciais ligando a Índia, a China ao mar Mediterrâneo. Era chamada a Rota da Seda, uma especiaria, né? Também o comércio, né? A conquista do império e o comércio se tornando a atividade principal, né? O comércio impulsionou a indústria de tecido de luxo da época, joias, mosaicos e tapetes de rara beleza. Gente, aqui tem os tapetes persas. Eu vou ver se eu pesquiso um vídeo na internet e coloco para vocês lá no Google Sala de Aula. Tem tapetes persas de mais de 100 mil dólares, 200 mil dólares, certo? Ou 40, 50, 60 mil reais. São tapetes caríssimos, tá? Vem desse período aí. E também tivemos a comunicação entre as províncias foi melhorada por causa do quê? Como conquistou-se um império muito grande e a atividade comercial se torna, né, a principal atividade econômica, então para circular mercadorias precisa de uma rede de estradas boas, eficazes para a circulação dessas mercadorias. Então havia uma boa rede de estradas que ligavam as províncias às satrápias e isso também melhorou a comunicação. Nós vamos ter tipo um projeto ali, como se fosse um primeiro correio da época e bem eficaz para as características, né? Bem eficaz para as características da época ali, então. Tá? Aqui, ó, joias do período persa aqui também destacar para vocês. Bom, a economia persa. A economia persa estava baseada principalmente na agropecuária, no comércio, na criação de gado e na exploração de minérios. Tá? Então também tinha agricultura, né, pecuária, comércio, não era só comércio não. Tá? A agricultura funcionava graças à irrigação com a utilização das águas das montanhas, principalmente com o derretimento daquelas geleiras, tá? Que escorria a água pelas montanhas, então eles aproveitavam. O Dari, a moeda, né, foi criada para servir como moeda do Império Persa. É a primeira moeda internacional da história
Por quê? Porque essa moeda circulava por todas essas províncias aqui, ok? Tá? Cunhado em ouro estimulou o comércio e, consequentemente, também estimulou o artesanato. Aqui, ó, você tem uma moeda da época, aqui, ó, o darico, aqui, ó, certo? Tá? O exército. Vamos falar um pouquinho sobre o exército persa, então. O exército persa era um dos mais organizados da antiguidade. Claro, para conquistar um império daquele tamanho tinha que ser, né, bem organizado, bem forte, bem poderoso. Tá? Conquistou um imenso império. Segundo Heródoto, os persas eram educados desde criança com 3 ensinamentos fundamentais. Olha só, desde crianças os persas eram ensinados: não mentir, não mentir, sempre falar a verdade. Atirar com arco e flecha e montaria. Então, por isso, ó, como está aqui nessa estátua aqui, ó, então eles sabiam, né, montados a cavalo, em movimento, conseguia atirar com seu arco e flecha. Era uma habilidade muito grande. Os persas possuíam, né, uma tropa de elite chamada os Imortais no exército. Era a guarda real que lutou nas guerras médicas. Tem um filme que fez muito sucesso chamado Os 300, né? Os 300 espartanos, eles vão, em parte do filme ali, ó, eles vão enfrentar essa elite, tá, do rei Xerxes, tá, dos medos persas aqui, ó, os chamados imortais, tá? Quem tiver um tempo ali, assista o filme Os 300 e vocês vão ver ali esse exército ali representado, os imortais. Sobre a escrita. A escrita persa era uma adaptação da escrita cuneiforme, que surgiu lá na Mesopotâmia, criada pelos sumérios em formas de cunha, né? Utilizadas para correspondências, a escrita, né? Trocar informações de uma região para outra, mandar mensagem. Era utilizado também textos sagrados, documentos administrativos e editos reais, né? Determinações, leis reais. A partir do período correspondente à Idade Média Ocidental, essa forma de escrita foi substituída então pela escrita árabe, como nós vimos no vídeo anterior. A escrita árabe também foi influenciada pela escrita fenícia, ok? Bom, a religião dos persas. Vamos ver as características então. Muitas doutrinas religiosas se destacaram ao longo do desenvolvimento da civilização persa. Duas grandes linhas de convergência estão presentes na formulação religiosa dos persas antigos. Contribuições, né, dessa religião dos assírios, babilônicos, né, e arianas, né, contribuíram. A religião ali vai destacar o madeísmo. Destaca-se tendo inclusive influenciado no desenvolvimento do judaísmo e, consequentemente, também do cristianismo, tá? O madeísmo também influencia essas duas religiões, tá? Os persas, eles faziam adoração ao fogo. Por quê? Ó, primitivamente, as tribos arianas, que deram origem aos persas, né, atribuíam ao fogo um grande símbolo religioso. Por quê? O fogo estava relacionado à iluminação e purificação. Por isso, eles eram chamados os adoradores do fogo, tá? Aquele que comandava um fogo era o título real dado ao imperador. Ou seja, o imperador era aquele que comandava o fogo, né? Então, até digno de reverência, né? Certo? Os altares, né, chamavam-se lugares onde, né, que servia adoração ao fogo. Os altares onde se fazia essa cerimônia eram chamados lugares do fogo aí, certo? E madeísmo ou zoroastrismo, outra palavra meio difícil, tem que falar devagarzinho, né? Madeísmo ou zoroastrismo, tá? O madeísmo foi fundado por Zoroastro ou Zaratustra e era considerada a religião do Estado, ou seja, religião do governo. Seus princípios foram colocados no livro sagrado do madeísmo, né? O Zendavesta, que era o livro sagrado. Tá? A religião estava calcada na luta do bem, né? Aura, né? Aura Mazda,
e o mal Arimã, quando no juízo final o mal seria derrotado com a vinda de um Messias e a salvação do mundo. Segundo Zaratustra, tudo que é bom, tudo que é puro, limpo, luminoso, agradável, perfumado, útil, havia sido criado por Ahura Mazda, né? E o que era mal, sujo, obscuro, desagradável, fétido, inútil, havia sido criado por Arimã, por inveja. Então essa luta do bem contra o mal, mas no final o bem sempre vence, ok? Então característica, aqui eu resumo um pouquinho do zoroatrismo, que era a religião dos persas, ok? Beleza, meninos? Aqui então, nessa aula, finalizamos aqui o segundo vídeo sobre os persas. É um resumo rápido da história e da organização, né, desde a organização social, econômica, um pouquinho da religião dos persas antigos, certo? Nas próximas aulas, então, em sala de aula, ali, né, online, ao vivo, nós vamos poder explorar mais um pouco sobre os persas. Aqui é mais uma aula de um resumo, né, para que vocês possam estar acompanhando junto com o material de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então até o nosso próximo vídeo agora sobre esse capítulo agora sobre os hebreus, o povo da Bíblia, ok? Um abraço, gente, até a próxima aula.